Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Residência dos Porcos, trazendo aqui a repercussão a respeito do Palmeiras, né, que venceu o Choque Rei e segue na liderança do Brasileirão 2025. Vamos acompanhar aqui tudo que o pessoal do G4 Band Esportes tá falando a respeito dessa grande vitória do Palmeiras, gol do Vitor Roque no finalzinho do jogo. Lembrando que os créditos vão estar aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui e dá essa moral pra gente. Fortalece o nosso trabalho aí, fechou? Sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos ouvir o que falaram os personagens de Palmeiras e São Paulo. Quem falou na coletiva foi o João Martins, o Abel foi expulso, e o Zubeldia. O Abel foi expulso e a direção do Palmeiras impediu, achou por bem que ele não falasse. Ele não foi na coletiva, não é uma determinação. Não é assim, no Campeonato Paulista, na Libertadores não pode. Mas o cara poderia falar. No Campeonato Brasileiro poderia falar se quisesse. E uma coisa não, só. A direção achou por bem tirar o Abel, porque ele ficou revoltado com um lance que, na visão dele, deveria dar o cartão amarelo para o jogador de São Paulo. O Lafranco segurou a perna do Estevam, era para dar mesmo. E de verdade, pela súmula, o Abel já fez coisas que merecia ser... pela súmula aqui, o que ele fala é uma coisa boba banal. ali, um banal, pô, isso é sacanagem. Sabe, um negócio bem que qualquer um grita ali no meio do campo, com todo o respeito ao árbitro aí. Dessa vez me pareceu um bom exagero em cima do Abel aí, viu? A marcação do cartão, um cartão para o Alan Franco era mais razoável que o cartão para o Abel, né? O árbitro foi bem no lance, deu vantagem. Mas tinha que dar o cartão, O Estevam perdeu a bola, mas a falta era para cartão amarelo. É isso. Sim. Mas olha isso, quando o menino tenta jogar, que é o que a gente sempre pede para os jogadores, ele é punido pelo árbitro, né? Porque ele tentou jogar. Isso. É verdade, se ele cai, dá o cartão. É. Vamos ouvir então o João Martins e o Zubeldia. Relativamente ao jogo, sim, foi uma vitória importante com um adversário direto, que ainda não tinha perdido este ano. Um adversário que é muito difícil de fazer golos, apesar de também fazer poucos, mas é muito difícil de fazer golos. Viu-se os últimos dois jogos contra eles, um ficou 0-0, outro 1-0, gol de penalti. Se conseguíssemos ter sido um pouquinho mais eficazes no início, nas oportunidades que tivemos, se calhar a história tinha sido outra, mas como diz o nosso treinador, o jogo só acaba quando termina, quando o árbitro apita, e lutamos até ao fim. Infelizmente conseguimos ganhar os 3 pontos hoje. Muito bem, tá aí, Massa, 1-0, Palmeiras líder. Só um detalhe sobre o Zubeldia, ele não tem o direito de ir lá meter o dedo na cara do Everton, certo? Teve isso? Teve isso. Teve o Everton... O Everton fez uma graça lá no final, colocou a bola no peito do André Silva, depois se jogou, né? O jogo estava acabando, foi uma provocação, está dentro de campo e ele não tem o direito, ele não é. Ninguém pode fazer isso, nem ele, nem o Abel, nem o Ancelotti. Então ele não tem o direito de fazer isso, não tem que se meter nessas questões. Tá? Se fosse o caso, o André resolvia com o Everton. Caso, cara, não, isso. O Memphis, entre eles. O Memphis subiu em cima da bola, a coisa ficou no campo, certo? Isso, entre eles. Ficou no campo. Ele não tem que se meter nisso. Não é papel dele, ele tem que cuidar do time dele. Aliás, ele precisa cuidar do time dele, que está aí a 2 pontos da zona do rebaixamento. O que você queria falar? Não, do jogo. Palmeiras ganhou, líder, 1-0. Alá Palmeiras, não desiste e faz o gol. Premiado com o gol. Cara, o Vitor Roque, inclusive. O jogo, para mim, veja, com 2 minutos, o Palmeiras teve 4 escanteios, né? Numa bola, o Fux ficou indeciso se ia com o pé, com a cabeça. Não foi nem com o pé, nem com a cabeça. O Palmeiras esteve sempre muito mais no campo do São Paulo, buscando, trabalhando a bola, recuperando a bola, mas muito infeliz na hora da criação. O passe, o penúltimo passe, o último passe, não estava saindo, né? O Palmeiras teve 2 chances, para mim. Eu vou tirar essa do Fux, porque não ficou assim clara, mas uma do Richard Rios e outra do Estevam, né? Que a bola acabou, ele foi dar o passe para o Flaco e acabou sobrando para ele, abriu ali o gol, ele poderia ter feito o gol. No segundo tempo, acho que a questão física pesou demais, e o banco do Palmeiras fez a diferença. Faz a diferença. Os meninos do São Paulo foram engolidos, sumiram. Quando o Ferreirão entrou no jogo, o Piquerez cresceu, melhorou muito o Piquerez. O Alves não conseguiu jogar, porque não tem como. A imposição física do Palmeiras, com 5 jogadores novos, frescos, que não jogaram no Paraguai, certo? Isso faz muita diferença. E a qualidade do banco. Simplesmente entraram Veiga, Maurício, Evangelista, Vitor Roque,
Felipe Anderson. E Felipe Anderson. Simplesmente foram esses jogadores que entraram. E o São Paulo, cara, o São Paulo jogou. A impressão que dá é que acho que a pergunta que o São Paulino tem que fazer é a seguinte: dava para fazer algo mais? Essa que é a pergunta que me parece sem resposta. Porque, diante do quadro, o que o São Paulo fez foi o que fez nos últimos 8 jogos. E faz 8 jogos que o São Paulo não ganha do Palmeiras. O Zubeldia jamais ganhou do Abel no comando técnico do São Paulo. Mas o que o time tem são jogos assim, competitivos, de entrega. Né? No segundo tempo, teve chance o Ferreirinha, teve chance o Oscar, teve chance o Felipe Anderson, uma bola que era só escorar. Né? O Palmeiras, de novo, mais volume, mais perto do gol do São Paulo. Mas o São Paulo contra-atacou bem, teve as suas chances também. Né? Agora, a diferença é grande. Se fosse um menino, por exemplo, vou comparar. Luigi, Thales, Benedetti, Figueiredo. Com exceção do Alan, os 5 que sumiram, 4 deles já estão de volta para o sub-20 e sobem esporadicamente para o profissional. Porque não vai ter espaço para todo mundo. Alguns até, eventualmente, podem ser emprestados ainda. Né? Porque o departamento médico do Palmeiras está quase zerado. Você tinha no banco Marcos Rocha, que era titular, Mike, que já foi titular, o Murilo, zagueiro, que já foi titular, o Veiga, que já foi titular, o Maurício, que foi o melhor jogador do Palmeiras no Campeonato Estadual, saiu do time porque se machucou. Né? Então, esses 5 significa o resultado, ele está diretamente ligado a essa diferença que existe hoje entre os clubes. Né? A jogada do Vitor Roque é excelente, cara. É excelente. Um outro jogador mais fraco fisicamente teria feito essa jogada, ou com menos qualidade técnica. Né? Ou cansado. Ou cansado. Essa que é a questão. Né? Então, faz muita diferença. A análise ela tem que passar por isso. Agora, a pergunta que precisa ser feita é: o São Paulo, mesmo com as dificuldades, ele é melhor que muitos outros times que estão acima dele. Ele pode jogar mais, ele pode render mais. E aquela sensação da invencibilidade, eu disse aqui, vocês são testemunhas, semana passada, isso vai se voltar contra o São Paulo se ele não ganhar. E é o que está faltando para o time agora. Salvo engano, tem Grêmio, próximo jogo é o Grêmio, Mirassol, Vasco. E Vasco. E o Bahia fora. Para os caras não me mandarem chupar, eu vou dizer que o jogo com o Mirassol é mais difícil, mas não é. O São Paulo tem que ganhar pelo menos 2 desses 4 jogos. Tem que fazer 9 pelo menos pontos, 2. Tem que fazer 9 pontos em 12. Se fizer 9, é perfeito. Mas se fizer 7, respira. Sai lá da zona da confusão. Esse é o drama do São Paulo, o E empate lá volta de trás, né? à tona a discussão, jogou bem, jogou mal. Cara, o palmeirense simplesmente Se lixa por isso. se lixa para isso, passa por isso. Cara, achei que jogou bem. Entendeu? Inclusive. Acho que foi um bom jogo. Jogou melhor contra o Corinthians, na Arena Barueri. Mas pro São Mas Paulo foi um oferece mais resistência São Paulo, do Corinthians. a marcação É do São diferente o Paulo jogo. é implacável, exatamente. Entendeu? Com 20 minutos de jogo já estava 2-0 para o Exato. Palmeiras. Exato. E o São Paulo não permite isso, é o tipo de jogo que não permite, certo? Lembrando que se você pegar, qual foi o último título de expressão? Grandão mesmo, vai, internacional. 2021, do Palmeiras, Sim. Libertadores contra o Flamengo. Daquele time só restaram o Everton, o Mike, o Marcos Rocha, o Veiga, O Gomes. o Gomes. 5. É. E o Piquerez, que estava naquele Piquerez. time. É. 6. Então, o elenco já foi trocado. Cara. Trocado. O Massa fez a pergunta: dava para o São Paulo jogar mais? Uma boa parte da torcida acha que o São Paulo tem que jogar muito mais, Arnaldo. Contra o Palmeiras, não. É. Contra o Palmeiras, o São Paulo fez o máximo possível. Eu acho que a comparação é Palmeiras e Flamengo, né? Palmeiras e São Paulo. E mesmo assim, com o Flamengo, o Palmeiras está em vantagem. Detalhe que só um parênteses, Arnaldo. O João Martins
Ele falou, era uma vitória importante contra um adversário direto. Não é exatamente um adversário direto. Não, acho que talvez aí a palavra, o jeito, né? O adversário direto é um clássico, ele falou, é muito difícil fazer gol nesse time. O Zubeldia não ganhou do Palmeiras. Foram 5 jogos, são 4 como visitante, só no Morumbi. O primeiro jogo do Zubeldia como técnico do São Paulo foi contra o Palmeiras no Morumbi, quando ele tinha um time mais próximo do Palmeiras. Foi o dia que ele colocou o Rames pela última vez com a camisa do São Paulo. De lá para cá, o que aconteceu? O São Paulo fechou o cofre. O São Paulo se enfraqueceu. O São Paulo é isso. É o São Paulo com um elenco curto. A comparação é Palmeiras e Flamengo, São Paulo e Internacional. Essa é. Onde está o Internacional no Campeonato Brasileiro? Mesmo os 9 pontos que o São Paulo. Onde está o Internacional Libertadores? Tentando se classificar. O São Paulo tem que jogar mais? Tem que jogar mais. Agora, quando tiver os seus melhores jogadores à disposição. Agora é com o Lucas e o Oscar. São Paulo ficou 45 dias sem os dois. Para ganhar do Mirassol, do Grêmio, do Vasco. Não vai ser com o Alves e com o Ferreirão. Tem que ser com os caras, né, que agora se recuperaram. A diferença é que o Internacional está machucando os seus jogadores agora. Vai ser mais difícil para o Inter. Talvez custe a Libertadores. Na Libertadores o São Paulo está passando. Né? E bem, né? E bem. E acho que o jogo com o Palmeiras tem sido um duelo sempre de xadrez, né? Por isso que eu falo, é muito melhor ouvir a análise sobre o São Paulo de quem enfrenta o São Paulo, de quem olha o São Paulo à distância. O São Paulino não consegue. Sabe por quê? E é difícil. Porque o São Paulino ainda se coloca como o tricampeão do mundo. E o São Paulo não é tricampeão do mundo. O São Paulo não é nem campeão nacional mais. O São Paulo não está brigando por isso. O São Paulo está em outra raia. É assim, é momentâneo. Isso não é... É só pegar, eu falei com o Verson antes de entrar aqui, é só pegar... 2014 é um ano marcante para o Massini, é o 7-1, não sei o que lá. 2014 o São Paulo tinha Kaká, Luiz Fabiano, Ganso e tal, e o Palmeiras estava caindo para a segunda divisão. Ali era o contrário. De lá para cá mudou. O Palmeiras está lá, o São Paulo está aqui. E o São Paulo endurece os jogos com o Palmeiras. Taticamente falando, em termos de esforço. E é aquilo, quando vai para a troca, para o revezamento, não que o São Paulo tivesse um banco fraco ontem, o São Paulo começa a ter um banco, mas o Pablo não tinha jogado ainda, desde a fratura, o Oscar não tinha jogado ainda, desde a lesão, então a questão ainda física dos caras era muito distante. E o Massini cita bem. No que o Zubeldia sente, o Palmeiras sente a questão do desgaste, diminui, o São Paulo começa a ter um mínimo de controle no jogo. E aí o futebol é maravilhoso porque tem coisas, tem detalhes. Se vocês repararem, a expulsão do Abel incendeia o estádio, no momento mais morto do estádio. É verdade. O estádio tinha abaixado, o Abel levantou o estádio com a expulsão dele. Saiu rapidinho, tal. Vamos precisar e aí ele começa, né, porque é a comissão técnica, as trocas que o Massini descreveu. Sai o jogo pelo lado, deixa o jogo com o lateral, com o Piquerez, e começa o jogo pelo meio. Que time tem 3 canhotos criadores para botar no meio da partida? Sendo que já tinha entrado o Felipe Anderson. Ele arriscou, né? Ele botou o Veiga como segundo. Ele arriscou e poderia perder. O São Paulo teve a chance. Então ficou um jogo mais tomar um gol, sim. Poderia. E o Zubeldia arriscou também, né? E quando Ontem não dá pra falar que o Zubeldia foi retranqueiro. Não, o cara então, tirou o Cédric depois do Ferreirão. Esse carimbo estúpido, medíocre, míope, de uma dificuldade de leitura muito grande. Se o Cédric não estava machucado ou cansado, ele Mas estava, né? Bom, é o jogador mais velho do time. Ele não aguenta toda a coisa. E aí é isso. Sai o Cédric entre um menino, o time perde, em vez de ganhar. Não deu conta. Que era a substituição que todo mundo queria, a substituição ofensiva. O Zubeldia acabou o jogo com Ferreirão, Luciano, Oscar e Vocês André. perceberam como, no segundo tempo, a partir das trocas, o Palmeiras começou a ganhar todas as divididas? Sim. Deu para perceber isso? Deu. Só eu que vi. O Abel começa... Não, na transmissão do Premier, o Fernando Praz, que aliás comenta muito bem, falou assim, agora tá claro que tem uma diferença física em campo. Ele falou. Então, mas aí que tá... O Palmeiras normalmente ganha todas as divididas, porque tem gente que olha o Palmeiras sendo apenas um time de criação, ele não é, pelo contrário. O Palmeiras ele é menos criação, ainda mais por conta das condições do campo. O campo sintético permite pouca criação, ele é mais rápido,
É muito choque, força, bola parada, escanteio, pressão. É assim que é o campo sintético, gente. Né? Não é a cadência, vem cá, toca aqui, toca lá. Não é assim. O Palmeiras pode jogar de todas as formas. No sintético tem que jogar dessa forma. Tem que abafar o adversário, marcar a saída de bola. É assim que joga. Ganhar numa bola parada, ganhar num rebote de goleiro. Esse é o jogo do campo sintético. Agora, nessa comparação, o Palmeiras, e o Massini assistiu Flamengo e Bahia, a questão das trocas, a questão física, ela vai se impor sobre o Flamengo também. Ela está se impondo sobre o Flamengo. 2 caras saíram machucados ainda no primeiro tempo. Né? Quantas lesões o Flamengo teve na temporada? Qual é a média de idade do Flamengo? Qual a questão de Arrascaeta? Agora o Felipe Luiz vai começar a Arrascaeta ou o Pedro, você vai ver. Nos jogos fora de casa, porque não dá para jogar os dois, senão você não consegue marcar pressão. O futebol é físico, gente. Não tem segredo. E o Palmeiras, milionário, montou um time físico. O melhor time possível para jogar uma temporada em 5 campeonatos ao mesmo tempo. É simples. É simples. O Palmeiras se armou, como sempre se faz, aliás, ele opta por jogadores mais físicos, mais jovens. E agora muito bons tecnicamente. Não são escolhidos só pela questão física e pela questão de idade. Também pela questão técnica. O Palmeiras contratou um cara de 25 milhões de euros que decidiu o jogo ontem. Certo? É isso. Isso faria a diferença. E vai fazer a diferença na temporada. Não dá para dizer que vai ganhar tudo, não sei. Tem os 3 próximos jogos desafiadores para manter a liderança do brasileiro até a parada. Não sei como será o Mundial para Palmeiras e Flamengo. Qual o impacto positivo, negativo. Se vai ter algum que vai correr por fora, como o Cruzeiro e tal. Mas não tem comparação. A ponto de a gente já perceber no discurso que o Flamengo vai para a janela com o pé na porta, porque senão ele não vai ganhar nada. E o Palmeiras vai ganhar tudo. E o São Paulo não vai para a janela. Então não é uma outra raia. É uma outra raia. Onde o São Paulo pode se dar bem? Na Libertadores. Se o São Paulo joga com o Palmeiras na Libertadores, vai ter jogo. Lá e cá. Principalmente com o time titular lá e cá. Entendeu? Lá e cá. Vai ter jogo, sim, é verdade. No Maratona de 38 rodadas, esquece. O que o São Paulo tem que fazer é o que o Massini falou. Começar a ganhar os jogos em que ele não pode perder. Não pode perder pontos. Como mandante. Como mandante e sair desse negócio, senão é que acontece com o Corinthians. Senão você leva os jovens para mais para baixo ainda. Só uma coisa. Tem algo que a gente vê, a gente não vê, mas sente. Eu falei aqui para vocês, lá no Paraguai ainda, que estava sentindo um ambiente muito diferente do ano passado. A comemoração dos jogadores com a torcida ontem mostra isso. Existe novamente aquela unidade, aquele brilho nos olhos e aquele todos somos um, pelo menos do portão para dentro. O que se quer agora é trazer isso do portão para fora, que foi o que a gente viu na Arena Barueri ontem. Eu não fui ao jogo, mas vários amigos foram e a gente viu pai, mãe e 3 filhos no estádio. Mas com R$33 de ticket médio, ao contrário de R$97 quando é no Allianz Parque. E aí o jogo não vale nada no meio de semana, Libertadores, voltou o preço alto, então vai ter de novo aquela coisa toda, porque a tia não entendeu isso. A presidente do Palmeiras não vai mudar a política de preço no Allianz Parque, porque ela acredita que quem é sócio-torcedor paga R$150 por mês e o ingresso custa R$37,50 se forem 4 jogos por mês. Ela não vai mudar no Allianz, mas ela já entendeu que tem alguma coisa errada. Quem sabe, aos poucos, ela vai buscar uma alternativa. Pois é, porque não adianta só mobilizar e encher contra Corinthians e São Paulo. O Palmeiras vai ser mandante contra um monte de time. Você ter R$30 para você ir num jogo que você queira, um jogo específico, a diferença é ter 150 todo mês ali. Então, e outra coisa, Tironi, você gastar R$500 com a família toda, beleza. Porque a família toda está lá. Então você não tem que pagar o cinema do menino, sim, é isso. O passeio no parque da menina, o cabeleireiro da esposa, né? E o ingresso dele. Isso. E, só para fechar, R$150 pode ser pouco para muita gente, mas é muito para muita gente também. Claro. R$150 por mês. Maioria. Ali. Por R$150 o cara faz a compra do mês para comer. Nem todo mundo tem assim, vamos botar 150 aqui, não é assim.
Pois é, a Leila já adiantou, não se animem muito, porque, né, com muita calma nessa hora, ela não acha os preços exorbitantes no Allianz Parque, mas hoje o Palmeiras conseguiu, diante da sua torcida, com recorde de público, vencer, ainda que ali no finalzinho. Renato Maurício Prado, sua manchete sobre essa vitória chorada do Palmeiras contra o São Paulo, diz o Meu Dia. Olha, a minha manchete é que o São Paulo mereceu perder no final, porque ele entrou em campo apenas para garantir mais um empate. Ele não entrou em campo para jogar. Ele teve até 2 boas chances em contra-ataques, é verdade. Mas quem assistiu a partida inteira, como nós todos assistimos, vimos um Palmeiras buscando o gol o tempo todo e o São Paulo se defendendo, sem parar. Então é aquela velha história. Quem entra só para não levar gol, na minha opinião, merece levar o gol. Claro que eu, como rubro-negro, não gostei nem um pouco desse gol. Muito pelo contrário, né? Porque se não tivesse havido esse gol, o Flamengo seria o líder atualmente. Com esse gol, o Palmeiras ultrapassou o Flamengo, abriu 2 pontinhos. O Flamengo é o vice-líder. Mas eu insisto, um time do tamanho do São Paulo não pode entrar num clássico contra o Palmeiras pensando apenas em se defender. Foi isso que ele fez. O Palmeiras deu uma prova da exuberância do seu banco, botando 5 jogadores que poderiam ser titulares em qualquer outro time da Série A, e acabou conseguindo, sendo premiado com o gol do Vitor Roque. E, Júlio, o Palmeiras já começou com 5 mudanças antes do jogo, e como o Renato falou, ao longo da partida se utilizou muito bem desse banco de reservas. Você acha que essa diferença no elenco como um todo é o que fez a diferença no final? É o que impactou o resultado no final? Ou foi mesmo essa postura pouco ofensiva, meio, né, nessa tentativa de segurar o jogo que o São Paulo fez desde o início? Tá mutado. Tá vendo? Faz tanto tempo que eu não participo do Fim de Papo que eu até esqueci de tirar do mudo aqui. Boa noite, Alice, Mili, Renato, um abraço para vocês. Eu já vou chegar discordando de todo mundo, mas ao longo do programa, essas 5 substituições mostram como tá forte o elenco do Palmeiras, né? Quer dizer, conforme o jogo foi andando, o segundo tempo não estava dando certo, o Palmeiras vai colocando Rafael Veiga, Vitor Roque, Felipe Anderson. Alguns podem entrar mal, alguns podem entrar bem, mas a chance de você ter um jogador desses resolvendo a tua partida, ela é grande, e um deles resolveu no fim, o Vitor Roque, que agora a gente já começa a poder falar em boa fase, né? Porque são 3 gols em jogos seguidos, por mais que tenha jogado mal e tenha perdido um gol incrível na Libertadores, o Vitor Roque resolveu para o Palmeiras hoje. De fato, foi a vitória do time que buscou mais o resultado, mas achei o Palmeiras bem no primeiro tempo e não tão bem no segundo. Acho que as melhores chances do segundo tempo foram do São Paulo. O plano de jogo do São Paulo deu certo até o último lance da partida. E o Palmeiras teve uma renda de R$900 mil, né? Para você ter Vitor Roque, Felipe Anderson, Rafael Veiga, precisa ter as rendas de 4, 5, 6 milhões de reais que o Palmeiras tem no Allianz Parque. Então, faz parte do negócio, absolutamente fora da realidade do mundo, né, do universo. O dinheiro gasto no futebol está fora da realidade, e é com esse dinheiro que o Palmeiras está fazendo esse time forte, tem a liderança do campeonato. Vou voltar nesse assunto da receita, do público, do valor dos ingressos em Barueri, mas quero falar um pouquinho mais sobre o jogo ontem, que teve o Paulinho como titular pela primeira vez, né? Não fez um grande primeiro tempo, aliás, o Palmeiras teve o domínio do jogo, mas chances claras mesmo ali. No primeiro tempo, realmente foram muito poucas, né? O Palmeiras não conseguiu chegar com tanto perigo. No segundo tempo, deu uma melhorada e, de fato, o Vitor Roque agora desencantando de vez, né? Não fazia 2 gols seguidos desde os tempos do Barcelona, agora faz 3 e vai se consolidando nesse time. Mili, você consegue ver já um ataque do Palmeiras titular, agora talvez sem o Facundo, né, que jogou 68 partidas seguidas, já jogou mais esse ano do que o Neymar nos últimos 2 anos, era o cara que nunca saía desse time do Palmeiras, agora saiu, Paulinho entrou e Vitor Roque desencantou, Flaco Lopes continua naquela coisa, né, se destacando mais no ar rarefeito do que quando está de volta aqui à normalidade. Quem será que vai formar, de fato, esse ataque do Palmeiras, que
ao contrário do ataque do Flamengo, não vem conseguindo, né, ser tão efetivo e fazer placares largos, grandes goleadas, mas vai conquistando aí os 3 pontos, as vitórias que, nesse momento, estão garantindo ao Palmeiras a liderança do campeonato. Eu acho que não vai ter um ataque titular, Alicia. Eu acho que não vai ter um time titular. O Abel não repetiu ainda, né? Se a gente olhar a escalação de hoje, o banco do Palmeiras era titular até ontem, e talvez ainda seja. Eu acho que o Abel vai usar esse elenco que ele tem, 15, 16, 18 jogadores, que entram e saem. O Facundo estava no banco, o Murilo estava no banco, o Veiga estava no banco, o Vitor Roque estava no banco. Eu não sei, eu acho que não dá para a gente falar em time titular do Palmeiras, sabe? Eu acho que vai ser isso mesmo, vai ser esse rodízio, um time para cada jogo. Acho que é isso. O Palmeiras vai ter um time para cada jogo. Vai me surpreender se a gente conseguir escalar esse Palmeiras. Pelo menos até o Mundial, sabe? Eu acho que ele vai continuar fazendo isso. O fato é que o Palmeiras, como o Renato falou, mereceu mesmo ganhar. Assim, eu achei curioso, porque no intervalo, eu estava vendo o jogo pela TV, e o Palmeiras foi muito superior no primeiro tempo. E aí a pergunta era, o 0-0 está justo? Não estava justo para mim. Assim, o Palmeiras já podia ter ganhado no primeiro tempo, né? Feito 1 ou 2 gols. Mas a impressão foi de que não, está justo. É isso mesmo. Não, eu discordei dessa opinião. Assim, não estava justo. O Palmeiras foi superior. Poderia ter sido 0-0. E talvez a avaliação de muitos seria de que foi mal, o Palmeiras foi mal. Não, a minha teria sido exatamente a mesma. O Palmeiras foi muito bem. Criou muitas chances, teve um volume de... O Palmeiras acho que acabou o jogo com um volante. O Palmeiras estava todo para frente. Poderia ter levado também o gol. E a minha avaliação continuaria sendo a mesma. Família, a gente viu aí as notícias, né? O Paulo Massini ali, juntamente com o Arnaldo, no programa G4 Band Esportes, falando a respeito do Palmeiras, a respeito do Vitor Roque, que meteu o 3º gol consecutivo, uma jogada de imposição física que ele leva na linha de fundo, né? Ele briga com o zagueiro, bate, rebate, a bola sobra nele. Ele, com uma jogada aí mais técnica, ele consegue atravessar a bola pro meio da área, encontrando o Felipe Anderson ali, e bate ali cruzado. O Rafael até que espalma, mas não espalma tão bem. Sobra no Vitor Roque de esquerdinha ali, faz um gol, finalzinho do jogo. E mereceu, cara. O Palmeiras mereceu essa vitória. Palmeiras que jogou pra frente o tempo todo, não teve muitas chances claras de gol, não teve tantas oportunidades. Porém, foi um time que sempre estava buscando, enquanto São Paulo estava amarrando o jogo, fazendo cera, demorando para cobrar tiro de meta, ficava caindo toda hora, aquela coisa, né, mano? O time que tá jogando fora de casa, com a pressão da torcida, que tava lindo o estádio, aquela energia maravilhosa, porque os ingressos estavam mais baratos. Então, o time que é visitante num clássico desses, ele se acanha mesmo. Assim, não é que não quero normalizar a cera, mas no Brasil isso acontece muito, não é exclusivo do São Paulo, né? A gente também viu o pessoal aqui do Fim de Papo aqui do All Sport comentando ali, né, que o Palmeiras mereceu ganhar. O Vitor Roque agora de fato está em boa fase. E é isso, família. Segue o líder. O Palmeiras não tem um time titular ainda, assim, específico. Porém, eu acho que quando chegar no Mundial, o Abel vai ter sim um time que ele vai repetir praticamente todos os jogos, sabe? É o time que ele acha que rende mais, que vai ser um Facundo ali pela esquerda, por mais que eu queira que seja o Paulinho titular, né? Inclusive, ele jogou pela primeira vez ontem de titular contra o São Paulo. Não foi tão bem, parece que ele, entrando no segundo tempo, ele entrou melhor em todos os outros jogos que quando entrou como titular dessa vez. Não rendeu tão bem, mas é isso. Com o tempo ele vai adquirir sua melhor forma física e tem tudo para ser titular do Verdão, porque joga muita bola o Paulinho. Mas eu acredito que até o Mundial o Abel vai ter sim os seus 11 ali preteridos, que vão entrar praticamente todas as partidas. E é isso, família. Segue o líder, Palmeiras, líder do Brasileiro, líder geral da Libertadores. É isso, família. Vamos curtir a boa fase. Lembrando que os créditos vão estar aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, dá essa moral aí, fortalece o nosso trabalho, fechou? E comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa partida de Palmeiras e São Paulo. É isso, família. Avante palestra, os porco é louco. Até o próximo vídeo. É nóis.